disse Satanás, que coloca os nomes nos desenhos com blasfêmias, nomes de demônios e maldições, para destruir as crianças com mensagens de morte, induzindo-as ao suicídio. E as roupas de marca Squally e outras com desenhos de caveira, mortes, e induz os adolescentes a praticarem coisas ilícitas. Músicas mundanas prendem os adolescentes. Mas eu não sabia que Jesus Cristo é o único caminho que pode curar, salvar e trazer a verdadeira alegria. Eu era obrigada a fazer jejum, orações ao diabo, toda sexta-feira e quinta-feira. E isso me intrigava e me surpreendia, pois essas orações e jejuns eram feitas das 6 horas da manhã às 18 horas, para destruir a igreja evangélica, para destruir os cristãos. E no final do jejum, eu era obrigada a comprar barras de gelos enormes e cortava meu corpo para derramar o sangue em cima do gelo. E proferia essas palavras, um conjuro ao diabo, dizendo: assim como meu sangue cai nesse gelo frio, assim se tornem frios todos os cristãos dessa cidade, indiferentes à palavra do seu Deus. Quando estiverem na igreja, sintam sono e durmam, que fiquem frios entre si, distantes um dos outros, sem comunhão com eles e com o seu Deus. Que fiquem pensando em novelas, em divertimento, em outras coisas, menos no seu Deus. Que não prestem atenção à pregação e ao ensino da palavra, pois o diabo sabe que não é o pregador que fala, mas o Espírito Santo de Deus. Para transformar as vidas, para edificar as vidas, trazer comunhão entre os irmãos e na família. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e o diabo não quer perder e não quer que você saiba e obedeça a Deus. Ele vai fazer de tudo para desanimar o cristão, para ter problemas para orar, não ter forças para jejuar, ter dificuldades de ler a Bíblia. São indiferentes e frios com as famílias, porque há um satanista pedindo e orando para destruir a sua vida. Infelizmente, as igrejas não explicam e não ensinam como perceber isso, como perceber os ataques e combatê-los. Então, se você está com essas características, você está sendo influenciado pelo mal. Peça perdão a Jesus imediatamente, que é fiel e poderoso para te perdoar e te pôr de pé. Eu, Misael, era escravo de Satanás e fazia todas essas coisas macabras contra os cristãos. Eu conquistei os 7 níveis do satanismo e por isso fiquei cada dia mais poderoso. Mas um dia, Satanás me chamou e me deu uma ordem e disse: vai até a cidade de Chapada de Gomes Palácio, uma colônia, e mate um homem. O nome dele era Joel Hernandes. Mate ele, pois o mesmo está interferindo e atrapalhando o satanismo. E eu, Misael, tinha muito poder para matar, para mover objetos somente com o olhar. E eu matava qualquer forma de vida, saía do meu corpo, e essas coisas macabras que os satanistas fazem. E eu tinha certeza que eu poderia matar esse homem somente com um olhar e saindo do meu corpo. E Satanás disse: vai
e mata-o. Então fui acompanhado dos meus subordinados, aqueles que trabalhavam comigo. Eu e os rapazes chegamos a 5 quadras da casa onde esse homem morava. Eu e meus companheiros de satanismo. E eu disse: vamos acabar logo com ele. Mas meu companheiro, chamado Martins, disse: não, pode deixar que eu vou. Saio do meu corpo e volto daqui a 5 minutos. E esse satanista Martins saiu do seu corpo e foi até a casa desse homem chamado Joel. E o corpo de Martins ficou inerte, como morto, esperando comigo. E ele foi em espírito, em viagem astral, até a casa desse homem. Mas, depois de 10 minutos, ele regressa ao seu corpo e fica pálido, amarelo, espantado e com muito medo. E eu pergunto para ele: o que foi com você, Martins? O que aconteceu lá? E ele, balbuciando, diz: eu cheguei lá, mas não pude matá-lo. Eu lhe disse: mas como? Mas por quê? O que aconteceu? Você sabe que nós não podemos falhar. Uma falha nossa e seremos punidos. Eu não pude matá-lo, disse Martins, porque quando cheguei perto da sua casa, tinha um homem parado, alto, grande, com roupas branquíssimas, resplandecentes, com vestes diferentes daqui da terra e com uma espada de fogo na mão. Esse homem me olhou e me disse: eu tenho poder para tirar a sua vida se você somente querer entrar ou pôr os pés nessa casa. Esse homem enorme resplandecia com sua espada de fogo e eu fiquei com medo e assustado e tive que fugir e não pude enfrentá-lo. Eu e Martins voltamos à reunião dos satanistas e eu, muito curioso e intrigado com aquilo, com aquela situação, perguntei ao líder: por que isso aconteceu? E por que não conseguimos matá-lo? Quem era aquele homem, Joel? E quem era aquele ser parado na casa dele? Mas o líder não pôde responder e ainda nos advertiu severamente que não era para mencionarmos com ninguém esse caso. Eu fiquei surpreendido e sem entender nada. Mas hoje, como crente no Senhor Jesus, como cristão, reconheço o que a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aos seus anjos mandará que guardem em todos os seus caminhos. O Senhor Jesus nos salva e ainda manda seus anjos para nos livrar, pois isso é um privilégio, seguir a Jesus e confiar nele. Depois desse episódio, eu tive muita curiosidade em saber sobre aquele acontecimento. Procurei investigar no livro satânico, na Bíblia satânica, e encontrei a seguinte resposta. No capítulo 8, verso 26 da Bíblia satânica diz: por mais grande que seja o satanista, não poderá vencer um cristão fervoroso. Proibido. Fui na reunião dos satanistas e eu fiquei revoltado e disse ao líder: eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho muito poder dado por Satanás e por que não posso enfrentar um cristão e derrotá-lo? Por quê? E o líder do satanismo me esbofeteou na frente de 70 satanistas e disse:
Não mencione isso mais aqui na frente deles. Nós não podemos fazer nenhum tipo de magia, de bruxaria contra um cristão verdadeiro. Você pode pedir aos demônios para fazê-lo, mas você não pode tocá-los. E disse que nada que o satanismo faça contra os cristãos fiéis não opera, porque diz em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você é fiel a Jesus, anda em santidade e comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, nenhum demônio, nenhum satanista, nenhum tipo de bruxaria poderá te afetar. Você é mais forte com Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a noiva do Cordeiro, que é você. E eu comecei a perceber que o satanismo é limitado e que serve só para destruir as vidas. Através do satanismo comecei a usar drogas demasiadamente, consumia heroína, emagreci muito e cheguei a pesar 30 quilos. Os cabelos da minha cabeça caíram, sentia-me cansado, sentia-me desanimado e mesmo assim tinha que trabalhar por satanismo. Nessa ocasião, eu, Misael, só tinha 17 anos, pois desde os 13 anos vivia nessa vida. O satanismo destruiu minha adolescência, fiquei viciado na heroína e virei um mendigo. Pois quando precisei de ajuda, os líderes satanistas me chutaram. Fui para uma colônia, mas não adiantou nada. E quando não tinha droga, cheirava tiner, buscava gasolina em motores de carro e outras coisas para me satisfazer. Mas nada me satisfazia, pois sentia um vazio em meu coração, uma falta de amor, falta de carinho. Eu estava nas ruas, sentia-me carente de afeto. Queria que alguém me abraçasse e dissesse que me amava, mesmo que fosse mentira. Mas ninguém se aproximava de mim e nada preenchia esse vazio, nem as drogas, o dinheiro que ganhei no satanismo, sexo, nada. Eu não sabia, mas existia uma mãe que orava por mim ao Senhor Jesus pela minha vida, desde que saí de casa com 13 anos. Minha mãe nunca deixou de clamar a Deus pela minha vida. Mesmo eu, muitas vezes, a humilhando e maltratando e ficando anos sem falar com ela, acabava encontrando ela e dizia que não queria saber de Deus. Mas a minha mãe dizia para mim: tenho certeza, meu filho, que Jesus vai te libertar e você vai ser um grande homem de Deus, pois quando você nasceu, eu apresentei você a Jesus e disse que iria entregá-lo em suas mãos, para que ele usasse você em sua obra e que você pregasse a sua palavra. E no dia 16 de dezembro de 2005, eu senti uma presença estranha no meu corpo e algo me golpeou fortemente no peito. Comecei a sentir uma dor forte no coração e tive uma parada cardíaca. Eu estava na casa da minha mãe nesse dia. Senti a minha respiração parar e meu corpo ficar frio. E corri ao quarto para chamar minha mãe. E aí vejo ela orando por mim, pedindo ajuda pela minha vida. Ela me vê e pergunta: o que você tem, meu filho? Mas eu não conseguia falar e meu coração começou a falhar. Minha respiração acabou e eu senti que meu coração parou.
Ele golpeou 3 vezes antes de parar e não senti mais nada. Então, meu corpo tomba morto no chão. E em 1 minuto, toda a minha vida passa na minha frente e vejo todo o mal que havia praticado. E meu espírito sai do meu corpo e vejo o meu corpo caído, morto no chão. E minha mãe chorando, abraçada ao meu corpo. Meu espírito começou a ter um medo terrível, um terror, porque a Bíblia diz em João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, eu não podia ir para o céu, pois não tinha Jesus. E um temor, um pavor, um medo terrível tomou conta de mim, porque eu sabia que eu iria para o inferno. E vi minha mãe me pegando no colo, meu corpo, e colocando na cama. E eu não entendia nada e me perguntava: mas como pode ser? Eu estou vivo aqui, estou vendo meu corpo morto totalmente. Diferente da viagem astral, eu estava consciente e via e ouvia tudo. E comecei a ouvir o choro e a oração da minha mãe que dizia: Jesus, me ajuda, eu não tenho dinheiro para levar meu filho ao hospital, ao médico. Salva meu filho, traga-o de volta. E quando a minha mãe clama por mim para Jesus, minha irmãzinha pequena de 7 anos chega no quarto e me vê morto e começa a gritar e a chorar por mim, pedindo a Jesus pela minha vida. E isso me comove muito, meu coração se desmancha, porque muitas vezes eu chegava drogado na casa da minha mãe e batia em minha irmã pequena até sair sangue, banhá-la de sangue, jogando-a no chão, e minha mãe e minha irmãzinha chorando por mim, orando para que Jesus me trouxesse de volta. E eu, mesmo sendo mal com elas, o meu coração começa a mover com grande tristeza e começo a ter arrependimento por tudo o mal que eu fiz para elas. E começo a pedir perdão a Deus. Senhor, me arrependo de tudo isso que pratiquei. Se o Senhor realmente existe, se o Senhor é real, me ajuda. Me perdoa porque não quero morrer e não quero ir para o inferno também. Dá-me uma oportunidade, mais uma chance de vida. E eu te prometo te seguir, te servir e pregar a tua palavra aonde o Senhor me mandar. De repente, começo a ver em meu quarto entrar uma luz resplandecente, uma presença poderosa e maravilhosa que me fez sentir paz, uma presença linda que encheu todo o quarto e me fez sentir a paz que nunca tinha sentido. Eu não vi o seu rosto, mas eu sabia que era o Senhor Jesus. Eu vi a sua mão tocando em meu peito. E quando a sua mão toca em meu peito, meu coração começa a bater de novo. Eu volto a respirar e abro meus olhos e vejo que estou vivo de novo. E ao abrir meus olhos, sinto algo diferente em meu coração, uma paz, uma alegria, e toda a mágoa e ódio que eu tinha do meu pai por ter me abandonado saiu. E começo a sentir muito amor, muita alegria no meu coração. Começo a sentir muito amor pela minha mãe e pela minha irmãzinha. E começo a chorar e a me quebrantar de alegria. Agora eu entendo por que os cristãos, quando oram, choram. Na verdade, eles choram de alegria e não de tristeza. E nesse momento, reconheço a mão de Deus sobre mim, me ajudando. Então eu renuncio tudo sobre o satanismo
e aceito e recebo a Jesus como meu Salvador, junto com minha mãe e irmã. No outro dia, bem cedo, vou para a igreja com minha mãe. E no dia 25 de dezembro de 2005, sou batizado para a glória do Senhor Jesus. Logo depois do batismo, começo a engordar para 70 quilos. Meus cabelos começam a crescer. Começo a trabalhar para Jesus e sou liberto das drogas e do satanismo. Sou liberto das garras de Satanás e Jesus me transformou por completo. Já fazem 14 anos e Deus tem sido meu amigo. Deus tem sido bom comigo. Alguns amigos meus ainda ficaram no satanismo, lamentavelmente, mas muitos dos meus amigos que estavam comigo foram libertos e salvos. Hoje, alguns são evangelistas de Jesus, alguns pastores, e um deles é pastor em Monterrey, no México. Pregam a palavra de Deus, dando testemunho do que Jesus fez em suas vidas. Por isso digo a vocês, jovens, adolescentes, crianças, recebam a Jesus como amigo e Salvador, pois a maldade está aumentando cada dia mais. As seitas satânicas estão aumentando, as lutas e as dificuldades também aumentam. Mas Jesus Cristo pelejará pela sua igreja, pela sua noiva, e Ele vem pronto pela sua noiva. Logo vem buscar a sua igreja. Por isso, estude a Bíblia com sua família, em sua casa. Não desista dos seus, porque Jesus não desiste de nós. Sinta esse amor de Jesus. Ele se revela em sua palavra através do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, esse testemunho é verdadeiro. O satanismo existe e nesse dia das bruxas, 31 de outubro, são feitos sacrifícios humanos para o diabo nas madrugadas, a partir da meia-noite, para enfraquecer a fé dos cristãos, dos crentes em Jesus, dos cristãos verdadeiros. Meus queridos, meus amados irmãos, eu não estou falando de frequentadores de igreja, de templos centristas, porque os satanistas estão infiltrados nas igrejas, fingindo ser cristãos, para destruir as famílias, as crianças e os adolescentes, para que a palavra de Deus não seja anunciada e assim não creiam na volta de Jesus. Estou falando na igreja verdadeira, que somos nós, o templo do Espírito Santo. E já estamos nos últimos momentos dessa terra e o diabo está com raiva porque ele já está condenado. Ele sabe que tem pouco tempo, mas nós que estamos vivos, meus amados irmãos, ainda temos tempo de arrependimento. E brevemente seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos e veremos Jesus nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. O Rei está voltando. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Fiquem com Deus.